Bem-vindo, você está acompanhando mais um episódio sobre a Rerum Novarum, a explicação do primeiro documento da Igreja Católica sobre a doutrina social da Igreja. O tema de hoje fala das obrigações de operários e patrões. Vamos ver na prática como os ensinamentos cristãos podem fazer a diferença nessa relação. O respeito, a amizade, a justiça são alguns pontos centrais para alcançar a real dignidade tanto de patrões como de operários. A gente procura estar sempre tendo tempo para eles, né? Ouvindo os problemas deles também, né? E vivendo como uma comunidade, né? Sendo uma família, onde eu não sou patrão, nem eles são empregados, né? A gente procura viver isso, né? Viver uma harmonia, a gente vendo os problemas dele, tentando resolver os problemas dele. Sempre assim, bem atenciosos quanto às nossas preocupações, nossos deveres. Sempre você procura, você é bem atendido, então eu considero a convivência boa. Hoje, em alguns ambientes de trabalho, né, a gente percebe muito assim também a riqueza dos ensinamentos cristãos. Como é que você vê o valor do ensinamento cristão nesse ambiente de trabalho? Aí eu acho que é fundamental, né? Porque a gente tem que ser igreja, né? Aonde a gente está, né? Ou no nosso lar, ou na comunidade, ou no trabalho. E às vezes as pessoas acreditam que parece que tem que ficar falando, e nem sempre é isso, né? Não. O testemunho, o jeito de ser. Eu acho que o maior testemunho é você viver, né? Você ser o exemplo, você viver o que o próprio Cristo pediu, né? Meu patrão, para mim, é um patrão, um amigo, entendeu? E, inclusive, muitas vezes, assim, em conversas nossas, assim, em reuniões, ele chega até a citar, às vezes, que eu faço parte da família, entendeu? Gostoso. Pelo tempo de empresa também, né? Que eu já vou para 20 anos de empresa. Cada colaborador, cada funcionário, a gente considera como um igual, né? A gente procura ter um relacionamento aberto, nós somos muito acessíveis, estamos sempre na empresa, né? Uma pequena empresa. Um relacionamento bom, né? A gente procura respeitar. Bacana essa forma de enxergar os colaboradores, né, exatamente como essas pessoas iguais, né? Não criando essa distância. Sim. E dentro dessa relação, estabelecer os ensinamentos cristãos, você consegue viver isso aqui, de alguma forma, dentro dessa relação profissional com eles? Então, a empresa, eu considero a empresa, boa parte do meu tempo, da minha vida, eu passo aqui. Eu trabalho umas 9 horas por dia, né? Então, é o lugar onde eu procuro viver minha vocação, né? Eu sou casado e minha vocação é família e trabalho. E no trabalho eu procuro fazer com que a empresa seja um lugar bom para quem passa por aqui. Não só os clientes, mas para mim é muito importante que cada funcionário, cada pessoa que trabalha aqui com a gente saia melhor, né? Ele se sinta bem. Então tudo que a gente pode fazer para formação, né? Para ajudá-los assim, a ter essa experiência, uma experiência boa de fraternidade dentro da empresa, a gente faz, né? Dentro da nossa possibilidade, a gente faz ao máximo para que ele... Porque é uma empresa que tem muita rotatividade, né? Por ser rodoviária, nós funcionamos todos os dias, né? Intenso, sábado, né? domingo, feriado, abre 5h30 da manhã, vai até 11 horas da noite. E grande parte dos funcionários são jovens, né? Então não é que eles aguentam muito tempo essa rotina, né? Uma rotina muito estressante, né? Quais vantagens assim você vê em ir além, né, dessa questão das leis trabalhistas, né, nessa questão da bondade, da justiça? Muitos já que passaram por aqui, hoje nos encontram e, olha, eu agradeço muito. Eu comecei novinho lá e tudo que nós conseguimos aprender, né, tanto com o senhor, tanto com o seu Enio. Eu vejo meu patrão assim como, assim, ele é uma pessoa assim, muito assim, compreensiva, é uma pessoa ajudadora, né? Assim, do que a gente precisa, no que, não só no meu caso, né? Tem tanto tempo de empresa, mas com outros funcionários também, sabe? Que tem menos tempo de trabalho. Quando eu entrei, eu tinha 19 anos de idade, né? Então, eu vim lá da roça, entendeu? Eu era assim, praticamente assim, no popular hoje era um caipirão, né? Então, porque eu fui criado na roça, tudo.
E quando eu vim para cá para iniciar assim, uma atividade aqui profissional, ele me abriu as portas, né? E eu entrei como assim, né, atendente, em balcão, e fui assim, ganhando, né, crédito com ele, credibilidade e tal, confiança, que hoje assim, eu sou gerente, né, da empresa, como eu disse no começo também, quase praticamente um membro da família. Né? Se o funcionário ele se sente bem no ambiente de trabalho, né, naturalmente ele vai conseguir fazer bem feito a sua função. Ninguém consegue fazer bem feito se ele não está se sentindo bem, né, no ambiente de trabalho. Então, essa vantagem ela é notória. Né? Então, como eu disse, além da gente, deles perceberem, deles terem uma experiência positiva dentro da empresa, também eles conseguem desempenhar melhor a função. Então, esse relacionamento bom que a gente procura criar dentro da empresa reflete na qualidade do serviço que é feito. Eu estava procurando fazer uma faculdade, assim, e consequentemente o horário não bateu. Aí eu tive que procurar ele, expliquei toda a situação, e ele veio e proporcionou isso para mim. Então ele fez todo um esquema de escala, mudou os horários e facilitou isso para mim. Então eu levei isso como um incentivo ainda maior. Eu vejo assim, uma relação suave, né? Eles são bem próximos assim, da realidade de cada um. Né? Então eu vejo essa abertura da parte deles assim de escutar às vezes o funcionário, né? Quando o funcionário tem algum problema. Nesse ambiente de trabalho, né, às vezes a gente fala da questão da bondade. Isso corremos algum risco, se corre algum risco de isso trazer um problema futuro, um abuso de bondade, por exemplo, né, na questão mesmo legal? Eu acho que não. O bem nunca vai te trazer problema, né? Quando você faz o bem, eu acho que é só a recompensa, né? Mesmo que a pessoa não enxergue isso, né? Mas eu acho muito difícil você fazer um bem para a pessoa e a pessoa não corresponder. Claro que essa não é uma bondade ingênua. Certo. Né? Isso é interessante. Não é uma bondade ingênua, é Uma bondade justa. Sim, a gente parte da justiça, agora a gente sempre está aberto às solicitações que eles nos fazem, porque são pessoas que dentro da vida, do cotidiano, têm dificuldades, né? Tem uma dificuldade financeira, eles vão recorrer a quem? A nós, né? Uma dificuldade de horário, precisa estudar, então sempre eles vêm até nós e a gente procura fazer o melhor que a gente pode. Então a gente está sempre aberto para fazer o máximo por eles, mas a gente sempre coloca que o limite é o cliente. Quer dizer, a gente faz o máximo dentro do limite de atender bem o nosso cliente. A gente vê que eles assumem isso, eles Fica um ambiente mais leve de trabalho. Mais leve, não fica um ambiente, vamos supor, carregado, a pessoa ela chega com problema e chega aqui tem mais problema, não. Então a gente procura dizer, ó, todo mundo tem problema, né? Então vamos sorrir, vamos alegrar que o nosso cliente, ele não tem nada a ver com o nosso problema. O problema é seu, a cara é do outro. O Padre Jonas um dia disse, né? Então, os problemas são nossos, a cara é do outro. Sim, em algum momento específico, além, claro, dessa porta que se abriu quando você chegou, houve algum momento nesse tempo todo que você precisou de alguma ajuda particular e você encontrou neles essa... Sim, não só uma vez, né? Quando, por exemplo, quando eu fui me casar, né? Sim. Então, eu, assim, praticamente não tinha, assim, definido uma casa para morar, né? Casei um pouco novo também, né? Então, aí quando eu conversando com ele, né? Ele me financiou ali a construção, o começo da casa. Eu pude adentrar na casa, depois foi terminando aos poucos. E também o meu primeiro automóvel, né? Ele me financiou também. Bacana. Me ajudou bastante, sabe? O que faz com que o ambiente aqui dentro da empresa seja um ambiente bom, né, e saudável é justamente o fato desse relacionamento que eu tenho com o Carlos, que é meu sócio, um relacionamento de muito respeito mútuo, de muita... Então, eu acho que esse ambiente que existe entre nós, né, reflete no restante da equipe, né? De fato, uma parceria respeitosa. Isso. Aí depois tem os gerentes, né? Então, eles percebem que existe essa harmonia no relacionamento que eu tenho com ele.
né? E isso aí vai se repetindo no restante. É como uma família, né? Se o casal vive bem, né? Sem falar muita coisa, reflete para os filhos. Então não é que a gente fica catequizando, falando coisas bonitas para os funcionários. Eles veem na nossa vivência natural, normal, né? De relacionamento, algo bom. E isso naturalmente vai refletindo naquilo que eles percebem, essa percepção faz com que eles passem isso para os gerentes, passem para os outros funcionários e o cliente também perceba isso. Eu já trabalhei com outros patrões, também com outras pessoas, mas eles são as pessoas legais. Sempre pergunta como é que você está, ele não tem diferença de funcionário para gerente, trata todo mundo por igual. Na hora que eu preciso, eles ajudam, na hora que eles precisam, os funcionários também ajudam, é uma relação normal. Eu precisava fazer um estágio, conversei com ele, ele me deu uma oportunidade. Aí eu precisei de fazer um empréstimo, né? Eu acho que se fosse em outra empresa, assim, eu acho que eu não conseguiria, né? O que eu consegui com eles. Eles deram uma grande ajuda para mim. Eu me sinto totalmente satisfeito. Eu acordo de manhã, que acordo feliz, porque eu gosto do que eu estou fazendo, gosto da empresa onde eu trabalho, gosto das pessoas que convivem comigo, inclusive com os patrões. Tem coisa melhor do que a gente poder se sentir bem, né, no Com local certeza. de trabalho. Você vai com mais vontade. Mais vontade, né? mais Não é aquela ânimo. coisa pesada. Né? A empresa, ela dá emprego e para as pessoas, e essas pessoas alimentam, né, seus filhos. Então isso motiva, sabe, a gente a trabalhar, a gente se esforçar. Às vezes a gente dá mais do que, mais de si, né? Um funcionário que trabalhou conosco, ele usava droga, né, usuário de droga, e ele tinha um relacionamento muito difícil com o pai e com a mãe dele. Eles não se falavam, né, dentro de casa. E eu sempre conversava, aconselhava ele, e um dia ele me convidou para ir na casa dele. Aí, assim, eles dão um bom exemplo. Eu acho que a pessoa ser cristão, católico, tem que dar um bom exemplo, um bom testemunho na sua vida. Não é só, eu acho que o jeito que você é em casa tem que ser no trabalho. Às vezes tem funcionário que às vezes estão tristes, abatidos, com algum problema em casa. Então, uma palavra amiga já ajuda bastante, entendeu? Como ajuda aquele funcionário que já vai para casa mais feliz, como o gerente ou o patrão que dá a palavra para ele, entendeu? Quando a gente coloca o valor cristão, né, a gente consegue, assim, de certa forma, tratar todos iguais, né? Com a igualdade. Né? Você parece que é feliz trabalhando aqui. O que o faz assim não querer ir para outro lugar? Você chega aqui no ambiente do trabalho, às vezes você não chega muito bem, mas você sai, né? Você sai melhor, porque o ambiente é gostoso. Como eu disse, né? É uma família, né? É uma segunda família que a gente tem dentro do trabalho. Isso é muito bom. Fiquei 5 meses afastada e eles sempre estavam ligando na minha casa, para mim mesmo, sempre para saber se eu estava precisando de alguma coisa, de alguma ajuda. E eu, como funcionária, eu fiquei preocupada também, né? Porque a gente aqui é como uma casa, né? Minha segunda casa aqui. Eu já pensei, eu vou procurar outra coisa, porque aqui é muito puxado, né? Mas depois eu fico pensando que às vezes a gente pensa, nossa, aqui é muito cheio de problema, porque aqui é muito puxado. Mas se a gente for procurar em outro lugar, é a mesma coisa. Então eu vejo assim, às vezes eu quero estar mais na igreja, mas assim, eu falo, não dá para eu ir. Então eu vou fazer o meu trabalho uma igreja. Né? Então é assim que a minha mentalidade hoje, né, que me satisfaz, que me preenche, é agir dessa forma. Uma experiência muito marcante, né, foi que teve um período que a gente teve que sair, porque na reforma da rodoviária nós tivemos que desocupar a rodoviária. O nosso ponto é um ponto bem menor do que esse, né? Aí nós fomos obrigados a entregar o ponto, né? Sem a garantia de retornar, né? E nós tínhamos alguns funcionários, eram bem menos, acho que na época eram 6 ou 7 funcionários, né? A gente deu férias coletivas para eles, depois conseguimos montar um outro negócio fora daqui. Eles ficaram conosco, né? E alguns conseguiram voltar conosco. Então, alguns realmente nós saímos, né? E conseguimos manter uns 4 ou 5 funcionários, né? Nesse período que foi uma faixa de uns 3 ou 4 meses de reforma da rodoviária. Então foi uma experiência assim muito importante. Inclusive o Isaac, ele estava conosco nessa época, né? Então é uma experiência assim bem interessante assim de passar uma dificuldade muito grande. E dessa dificuldade a gente conseguiu depois crescer e se desenvolver bem mais. Umas 2 vezes aconteceu aqui com a gente, né, entre eu e ele, por exemplo, alguma coisa assim que, né, um se chateou com o outro e depois foi me buscar para pedir desculpa, sabe? Ele, o patrão,
Que moral, me né? buscar para pedir desculpa, né? Então isso me incentivou, me motivou, me fez sentir como pessoa, né? Como pessoa, então me valorizou muito isso. Depende muito da convivência, da equipe, a união que a gente tem aqui, entendeu? Então, às vezes eu posso estar triste, mas o meu outro colega de trabalho, gerente, ou meu patrão, me dá uma palavra que me motiva. Então, eu tenho mais ânimo para vir trabalhar, venho com mais vontade. Para mim é como se eu estivesse dentro da minha casa mesmo. Eu ia dizer isso, é como se fosse uma extensão de família. Isso. Como você acompanhou, isso é a doutrina social da igreja. Jamais palavras presas no papel ou na teoria, mas vida na qual a luz do Evangelho transforma as realidades dessa terra. Nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá!